E aí, pessoal, gravando os vídeos aí, né? Então, olha só, eu tô fazendo uma série, é, eu tô fazendo um dossiê, né? Um relato de depoimentos sobre a congregação, né? E sobre um ritual que eu fiz lá que também chama enxerto, né? E como isso tem me causado transtornos, né? O assunto de hoje que eu vou falar é sobre os filisteus, né? O que que a congregação tem a ver com os filisteus, né? Eu vou gravar um vídeo, vou gravar vídeos curtos, porque senão fica muito cansativo, né? Bom, se a gente pesquisar aqui nas escrituras, a gente, né, pela literatura, né, porque a Bíblia é uma coisa que remonta a muitos anos, né? Os papiros, a gente tem assim, se vocês pesquisarem, né, que o termo filisteu vem do hebraico peliste, né? Peliste, geralmente usado no plural, e refere-se a um povo que habitava na região de Filístia, né? Acredito que seja um país, né? Por volta de 1200, olha só, 1200 anos antes de Cristo, né? Os filisteus, né? No figurativo, tem aqui que o homem seria homens agigantados, né? Pessoa vulgar ou de mente estreita. Ó, pessoa vulgar ou de mente estreita, né? Indivíduo sem apreço por cultura e arte refinada, né? Filisteus, né? Tem aqui que eles eram politeístas, né? Adorando deuses como Baal, Artaxerxes, Aserá e Dagon. Enfim, eram politeístas, né? Eu não vou entrar muito nas escrituras porque o objetivo é falar sobre o que está oculto, né? Possivelmente vinhos de Creta associados ao povos do mar, né? Povos do mar, olha que interessante, né? Como o combate de Sansão e a luta de Davi contra o Golias. Ah, eu vou falar então um pouco sobre o estudo oculto, né? Eu falei quase 2 minutos aí já sobre etimologia, né? E vou falar sobre o que está oculto e o ritual, o que tem a ver a congregação com os filisteus, né? Bom, sobre o estudo oculto, o estudo que está oculto, os filisteus, eles têm uma filosofia de ilusão, tá? Os filisteus eram um povo que eles entravam em uma cidade, um país, uma tribo, e plantavam uma luz, né? Uma luz, e com essa luz eles se penetravam no meio da multidão, tá? É, no meio da multidão. Então, como que funcionava? O que tem a ver a congregação com os filisteus? Porque a filosofia que é aplicada ali, principalmente no enxerto, é dos filisteus, né? Por quê? Essas pessoas elas usam uma luz, né? Elas entram no templo, né? Que está numa sombra, eu estou me referindo ao seu templo, né? E elas plantam uma luz e com essa luz elas propagam uma fé, né? E com essa fé você se entrega e você é assaltado na espiritualidade, né? Estou falando da espiritualidade. Tanto é isso em relação ao batismo, né? Em relação ao batismo, porque você acaba se deitando às águas, né? Quem se deita às águas se deita em algo que é ilusório, né? Porque a filosofia da água ela não tem concreticidade nenhuma, né? É apenas algo que é plantado, né? Então, as pessoas acabam se entregando por aquela luz, né? E essa luz é feita para assaltar as pessoas no âmbito da espiritualidade, né? Você vê que a pessoa ela vai lá, ela se entrega, ela entrega o seu de corpo e alma para um Senhor, né? Um Senhor, né? Tudo isso é plantado através de uma luz, né? Através de uma luz. E quem faziam isso eram os filisteus, né? Os filisteus eles entravam em uma cidade, já foi dito isso aí muito, né? Os filisteus eram um povo que não tinha cultura, né? Essa foi a guerra com o rei Davi, né?
Eles estavam querendo fazer isso com Israel, né? Chegar e plantar uma luz e dessa luz ganhar o coração das pessoas, né? E com isso ter o poder, né? Isso aí vem das Sagradas Escrituras, né? Quem faz isso é filisteu, né? Então você acaba entrando de uma forma assombrosa, né? De corpo e alma, e entregando o seu veículo, a sua alma, esse corpo e alma, para uma luz que você não conhece, né? Algo que, não, que é ilusório. É, porque o Jesus Cristo mesmo foi apenas um mestre que viveu há 2000 anos atrás, né? É o que a gente tem de concreticidade aí, e mesmo assim o que a gente tem nos papiros, né? E mesmo assim a ciência ainda levanta algumas dúvidas, né? Então, se você vai até um templo e adora a um Deus ou ao Senhor Jesus, né, e você não sabe realmente o que é isso, você está fazendo uma ilusão. É algo que não existe. Alguém aqui já viu? Né? Não viu. Então você está usando uma ciência chamada fé, né? Que isso é uma ciência estudada, inclusive o pessoal da Ordem Rosa Cruz estuda isso, né? Só que hoje em dia não está valendo muito o estudo da filosofia, né? Porque eles não têm compromisso nenhum com a espiritualidade nem com a vida de ninguém. Então, quem fazia isso eram os filisteus. Então, eles entram na sua casa, acendem uma luz, a luz de uma ilusão, e lá eles colocam o que eles querem. Colocam um Deus, um Senhor, ou algo e, e- que é plantado, né? Uma doutrina, e você entra e se entrega de corpo e alma, né? Isso aí vem da época do faraó, né? O faraó ele perseguiu muito os filisteus porque eles estavam tentando fazer as coisas para fazer a corrupção, né? Para fazer a corrupção. Então eles chegavam e usavam essa técnica, né? Plantando ilusão para se compenetrar no meio do povo e fazer a corrupção. Isso é um assunto muito difícil, é um assunto muito delicado, porque isso é um assunto espiritual. Bom, eu aconselho o seguinte, por exemplo, se você é alguém que fez um batismo, né, imediatamente você deveria entrar em contato com a congregação através de carta e, e falar o seguinte, que a sua vida e a sua alma você não entrega a ninguém, né? Porque se você se entrega de corpo e alma, você é um santo. E o santo ele não está vivo, né? Isso aí é uma coisa que... Como que você vai entregar a sua vida a alguém que você não conhece, né? Olha aí a malícia. Será que isso é certo? Não cabe uma reflexão? Como que você vai é, entregar a sua vida a alguém que você não conhece? Então, eu acho que cabe aí uma reflexão, né? De repente, você poderia ser até assassinado, entre aspas, né? No âmbito da espiritualidade, é, e essas pessoas levarem a sua alma para uma luz que você não conhece, algo que não existe, um Senhor que você adora e que você nunca tocou, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo mesmo foi aquele que viveu há 2000 anos, todo mundo conheceu, pegou, né? Fez toda a trajetória, mesmo assim a ciência ainda estuda, né? Alguns dizem que não, né? Mas ele viveu e veio, né? Então isso, é só isso que a gente tem de concreto, né? O que eu estou querendo falar é que essas pessoas, elas usam... por que eu falei dos filhos de Deus? Porque elas usam uma luz, né? Que vem de um Deus, que é a honra, né? Qualquer Deus hoje que você implemente na sociedade é Amon-Ra, né? É um Deus egípcio, não é isso? E ele é configurado e personificado pela fé dos que estão ali, né? Quem faz isso é filisteu, né? E através disso eles assaltam seu coração, sua alma, seu sangue, sua carne. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu entrei na congregação, foi feito um ritual chamado enxerto, né? Na época eu não tinha o conhecimento, participei do batismo
E mesmo depois que eu tive conhecimento, que eu inclusive eu escrevi para eles falando o seguinte, que eu não aceitava entregar nem o meu corpo, nem a minha alma, nem a vida, nem a minha adoração ao Senhor Jesus, porque eu não conheço Ele, né? Isso é uma coisa que foi plantada em mim por uma fé que não existe e que não me trouxe nada, né? Na minha casa só trouxe pobreza, miséria e assalto no âmbito da espiritualidade, né? E eu nunca aceitei isso, eu fiz isso de olhos vendados, né? Então é isso que eu estou falando. O filisteu, ele entra na sua vida no momento que você está mais na sombra. Então, ele acende uma luz e você se entrega de corpo e alma aquilo lá. Será que você que não participou de um batismo, seria a hora de você pensar, né? Será que de repente você não a pessoa, porque se a pessoa se deita, quem se deita nas águas, né, se suicida, né? Porque ali está a morte. A partir do momento que você fez o ritual do batismo, você se suicidou. Você entrou no terceiro esquerdo ali da pessoa que eles colocaram como Senhor Jesus, né? Que aí eles pegam alguém que eles veneram e colocam lá para fazer a administração da quantidade, né? Porque como eu já disse aqui, a religião nada mais é do que a quantidade. E a religião ela é feita para administrar a quantidade com que as pessoas e a humildade com a qual as pessoas se distribuem no planeta, né? Isso só é uma coisa que deveria ser fiscalizado pela China, né? Mas a China hoje em dia não está querendo trabalhar mais, né? Eu escrevi várias cartas para a China, para Pequim, mas a China hoje que fiscaliza o controle populacional, né? As pessoas falam, não, isso é coisa não. Isso não tem nada a ver com o Illuminati, não. Hoje quem fiscaliza o controle populacional é a China, né? Então, todas as religiões têm muito a ver com a China, tem tudo a ver com a China, né? Então, o papel da religião é fiscalizar é, a quantidade e a humildade com a qual as pessoas se estabelecem sobre a terra, né? Então, a congregação, ela tem essa autorização, tá? Para fazer isso aí, tá? Ela tem essa autorização. Isso aí é uma coisa espiritual que foi dada e no centro também, né? Pela maçonaria do Brasil que colocou, né? Tá aqui, que colocou eles lá e deixou eles fazerem os templos e fazer o trabalho, né? Mas isso aí não dá direito de assaltar ninguém no âmbito da espiritualidade, né? O que que é o assalto no âmbito da espiritualidade? Se eu venho aqui nesse vídeo e falo para vocês que eu não conheço o Senhor Jesus, que eu não amo Ele, eu não sei quem Ele é, eu não conheço esse Deus e nem a luz que eles veneram, né? Não sei quem é, eu não conheço, isso aí é uma coisa de uma língua, de uma ilusão que eu não conheço mais e não está na minha filosofia. Por que que essas entidades vão vir aqui na minha casa, atravessar as paredes da minha casa e tirar a minha paz? Não tem contrato coisíssima nenhuma, né? Não tem contrato, isso aí é safadeza. Né? Isso é uma coisa administrativa que não foi cumprida, e mesmo que tenha sido feita, um enxerto, que é um procedimento que fabrica o cordeiro, né? Eu estou explicando isso aí, vou explicar isso aí detalhadamente nos próximos vídeos. Um homem até 40, depois dos 40 anos, ele não serve mais na luz como cordeiro. Isso é ridículo, é um circo, né? Que no meu caso, isso aí é algum corrupto que está lá dentro, algum ancião corrupto que está pedindo. No caso, quando eu participei, eu não sei se era o Cláudio Marsola, né? Que estava na administração, algum ancião corrupto que não tem respeito nenhum com a minha vida, nem com a espiritualidade de ninguém, vindo aqui na minha casa, atravessando as paredes da minha casa, pedindo o cordeiro, indo lá na Mival e validando, né? Se eu vou até a minha cozinha, tá lá aquele cenário ridículo, né? Eles entrando por cima e pedindo humildade, né? Para um velho e uma velha de 71 anos. Vê se pode uma coisa dessa. Isso aí é uma falta de caráter, né? Então, quem fazia isso eram os filisteus, tá? E eu não vou entrar num assunto muito místico, porque fica muito difícil. Se for usar uma linguagem do misticismo, fica muito difícil. Enfim, o filisteu é aquele que ele entra numa sala escura. Você imagina assim, ele entra numa sala escura e ele planta uma luz, né, através de uma fé, e as pessoas se entregam de corpo, alma e com todos os seus bens, né, assim como fez Zaqueu, né, entregam todos os seus bens, a sua fé, o seu coração, a sua vida e a sua existência e o seu desejo, né, e o seu desejo. Porque muitos que estão ali sacrificam a sua alma e o seu desejo, né, e o seu prazer e a sua paz para servir ao Senhor, né?
que é quem eles colocaram lá no senhorio, né? E ele lhes dá a vida, né? É isso? Não é assim que funciona? E o que é a vida? A vida é uma quantidade, né? Porque nem todos têm a vida, né? Não é isso? Não é assim que funciona? A vida é uma quantidade, é a paz, né? Então, para você morar aqui nesse planeta, você precisa da vida. Não estou falando de uma coisa ilusória e a paz, né? E a sua quantidade, né? Isso aí é coisa do ser humano e quem fiscaliza isso é a China. Então, a religião ela deveria fazer isso. No meu caso, eu estou numa guerra com eles, né? Que eu já tenho 43 anos, eu fiz um enxerto lá, já falei como funciona o enxerto, né? O enxerto é um ritual que é plantado, a pessoa tem o quadrante invertido, tá? A pessoa fica tendenciosa ao homossexualismo, o quadrante é o seu desenvolvimento do lado da espiritualidade, né? No caso, o meu quadrante foi levado para a esquerda, né? E eu acabei me tornando um ser da espiritualidade. E, e isso aí se perdurou, 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 perdurou. Eu já tenho 43 anos e eles não saem de trás. E outra coisa, eu não consigo usar o meu centro. Né? O que é o centro? Um homem de 40 anos, ele tem direito a usar o centro da Terra, né? Que permissão é essa? A permissão é o seguinte: o homem de 40 anos ele tem direito de negociar, transacionar, trabalhar, se manter, se suster e fazer as coisas no centro da terra, na cinza, né? Um homem que não tem centro, ele não consegue fazer isso, ele é um mendigo, né? Um homem que não tem centro, que não fez isso, não consegue fazer isso, né? Então, o trabalho que eu fiz lá dentro, né, que foi o enxerto, me deu esse direito, né? De ter um centro. E outra coisa, eu também tive pagamento em bauxita, né? Bauxita é o desejo que é plantado que o faraó pagava, né? Mas isso daí ainda não foi me devolvido, né? Pelo seguinte motivo, é, as pessoas que estão na administração não têm caráter, né? E a pessoa que estava na época como o Senhor Jesus, que é meio ao eterno, também é um canalha, né? É um canalha, não vou falar quem é um canalha sem caráter, é um homem que ele ainda está usando a minha quantidade e não fez a transação e devolveu para mim. Então eu não consigo fazer as coisas. Isso aí tem dificultado a minha vida, né? Então eu espero que esses vídeos que eu estou fazendo, essa série de documentários, eu consiga fazer uma denúncia, né? E que eu consiga reaver as minhas coisas, né? E que isso aí fique penedo também, né? Então eu espero que nunca mais a congregação cristã venha na minha casa. E outra coisa, que eles venham, que eles façam a repartilha do meu centro, né? Isso aí eu não aceito. Né? Porque eu não tenho comunhão nenhuma com o Senhor Jesus, não conheço Ele, não amo mais Ele, não sei quem Ele é, não conheço o Deus deles, que é Amon-Ra, que é um Deus, para o meu Deus é outro, né? Não sei se é um Deus, é um diabo, porque Amon-Ra é um Deus que está sob a luz da prostituta, né? A prostituta. Isso aí é na Terra há mais de 3 anos que vem acontecendo. O meu Deus é outro, né? O meu Deus é um Deus maior. Então, eu gostaria de pedir que essas pessoas saíssem da minha casa, né? Quem faz isso é filisteu. Se eu já tenho 43 anos para 44, por que eu vou ficar recebendo a sua família na minha casa? Né? Espero que se algum da família deles assistir esse vídeo, então eu peço que a sua família saia da sua casa, porque eu não sei quem é o Senhor Jesus, nem amo mais a Ele. Né? De cordeiro eu já fui, e até agora Ele me pagou e não me devolveu o que é meu. Né? Então quem faz isso é filisteu, pela fé. E outra coisa, eu aconselho você que entrou num batismo, que se conscientize, né? Que se você entrou num batismo, você se entregou de corpo e alma, que você escreva uma carta para a congregação falando que a sua vida, o seu desejo, a sua fé é para você mesmo, mas que você usa para servir o Senhor, porque senão eles te deitam num terceiro esquerdo e você fica lá sentado no cemitério da vida servindo como santo, né? Não é isso? Então, isso é uma coisa de se refletir, né? Então, o assunto aqui foi esse, os filisteus, né? Quem fazia isso, resumindo, os filisteus eram um povo que entrava na vida das pessoas, acendia uma luz, né? Plantavam a fé e as pessoas se entregavam de corpo e alma, entregando a sua própria vida a algo que era uma ilusão. Né? E com isso eles roubavam, matavam, destruíam, estupravam as mulheres, né? Isso aí há muitos anos. E o faraó guerreou com eles, o rei Davi também guerreou com eles. E
em toda a história da Bíblia eles foram freados, né? Será que isso aqui também já não é um fato histórico, né? Talvez o meu Deus esteja me usando para te alertar, né? Que essas pessoas estão agindo como filisteus, né? Entrando, roubando, matando, destruindo e tirando a espiritualidade de uma pessoa que já foi cordeiro, invadindo as casas e assaltando uma casa inteira e não dando o que foi prometido, né? Que é o centro e a bauxita, né? A crisântemo nem se fala, né? Porque quando eu fiz o batismo, eu entrei no terceiro esquerdo, né? Esse canalha que na época estava com o Senhor. E até agora a crisântemo não foi devolvida, né? Que o rapaz foi lá e não entregou. Isso aí também eu fui lá pro rapaz, falei para ele entregar. Até hoje eles estão brincando com isso, né? Então eu espero que vocês entendam, né? Então, você que passou por um batismo, eu te acordo, né? Em nome do meu Deus, eu te acordo. Escreva uma carta para a congregação falando que a sua fé, o seu corpo e a sua alma é sua, né? Isso aí ninguém tira, né? Você corre o risco de você perder a sua existência na Terra, né? De algo que não compensa, é banal, né? É algo que já não tem mais vida. Porque a vida é até os 40 anos. Então, se eu já tenho 43 e essas pessoas não estão entrando na minha casa pedindo cordeiro, certamente eles não têm mais vida, né? Estão falando, fazendo pela luz do conhecimento. Isso aí é uma canalice que não tem nada, né? Eu te aconselho a fazer uma reflexão sobre isso. Sobre os filisteus, né? Então é isso. Tá bom, gente? Até mais.